Como a Juliana já me apresentou e já falou que o nosso tema vai ser o protagonismo da ABENFO na história da enfermagem obstétrica do Piauí, então, para a gente falar da história da enfermagem obstétrica, a gente, quando pensou em fazer essa live, foi pensando que a história da enfermagem obstétrica ela está muito vinculada à Associação de Obstetras e Enfermeiras Obstetras, a ABENFO-PI, porque ela representou o pilar fundamental para o crescimento da nossa categoria. Rapidamente, falando da ABENFO-PI, ela é vinculada à ABENFO Nacional, foi a 4ª seccional criada no Brasil, são entidades de direito privado sem fins lucrativos, né, de caráter sociocultural e técnico-científico. E ela congrega especialistas da saúde da mulher e da criança, do recém-nascido. A ABENFO foi criada do esforço das 3 docentes da Universidade Federal do Piauí, no caso, a professora Inês, eu e a professora Iris. Nós fizemos um evento e convidamos... Eita, travou de novo. Nossa, o que está acontecendo? Professora, utilize a seta para passar o slide. A seta, estou utilizando a seta e está travando. Eu estou agora, com o mouse está dando certo. Pronto, então, assim, a gente convidou a professora Antonieta Tirrell para vir para esse evento e nós conversamos com ela do interesse da gente fazer uma seccional, criar uma seccional em nosso estado. Então, teve esse evento e foi criada a primeira diretoria provisória em maio de 1997, como presidente a professora Inês Sampaio Neri, que passou até 1999, né, que foi a posse da primeira diretoria provisória. Então, aqui eu vou mostrar aqui rapidamente as 3 presidentes da ABENFO Piauí, que durante esses 23 anos foram só 3. A professora Inês, que iniciou de 1997 até 2000. A primeira e a segunda diretoria ficou com ela, a terceira diretoria ficou com a professora Ivanilda, depois eu fiquei 3 diretorias consecutivas, voltou para a professora Ivanilda. Então, para falar desse protagonismo, a gente fez aqui uma espécie de um resumo para poder dar conta, né? Então, a gente sabe que o tempo é limitado, acontecem essas intercorrências, mas então vamos tentar ver se a gente vai tentar ser objetivo. Então, falando desse protagonismo, da ABENFO com a história da enfermagem obstétrica, a gente começa pela formação, né, começando pela formação dos profissionais de enfermagem, dos convênios que foram feitos para nos permitir fazer esses cursos de especialização, que foram 8 financiados, 8 cursos financiados. Nós tivemos 14 capacitações, 20 oficinas, eventos nacionais locais. Teve também curso patrocinado pela JAICA, com a participação de 2 docentes aqui da Universidade Federal. E teve também o 6º COBEON, que foi um congresso nacional, que a gente vai discorrer mais adiante. Outros convênios feitos com a CESAP, também para qualificar enfermeiros. Teve a criação do primeiro CPN, instituição da Rede Segônia, que criou os cursos de residência, criação do primeiro curso de residência, que foi depois da Rede Segônia, e o segundo CPN, criação de outros CPNs. Então, rapidamente aqui, para mostrar que a história, nós começamos em 90, com a implantação do PAISMIC no Instituto de Perinatologia Social do Piauí, que era nosso campo de estágio, e nós professores do Departamento de Enfermagem da área da saúde da mulher, a gente sempre achou importante que os campos de práticas a gente tivesse uma participação ativa através da extensão da pesquisa. Então, o Instituto foi inaugurado em 1990 e nós participamos do processo seletivo, nós docentes, das enfermeiras que foram selecionadas. Depois, a gente participou também
da implantação do programa, treinando enfermeiros, tanto de lá como da Fundação, né, Municipal de Saúde. Nós, em 92, já tínhamos um projeto de extensão implantado de assistência pré-natal, realizamos uma pesquisa para avaliar a satisfação da clientela. Em 93, nós fizemos trabalhos educativos junto com a equipe multiprofissional de nutricionistas, assistentes sociais, enfermeiros, e nós fizemos um relato de experiência que também foi apresentado em evento. Em 96, eu me capacitei lá em Brasília, fui representando o departamento de enfermagem, junto com outra colega da CESAP, para nos qualificar em assistência às pessoas portadoras de HIV e AIDS. Então, havia toda uma polêmica na época, a incidência muito alta de pessoas portadoras, então, houve todo o envolvimento do Ministério para treinar e capacitar profissionais. Então, nós implantamos o programa DST no estudo de perinatologia, que, inclusive, foi tema para a minha dissertação de mestrado em 1998. E aqui é mostrando os trabalhos educativos que foram realizados, né, com os graduandos de enfermagem, que a gente realizava lá do nosso projeto de extensão, também em planejamento familiar. Aqui já são os cursos de capacitação em prevenção e assistência de pessoas portadoras de HIV. Então, a gente tem aqui mostrando a professora Fátima foi nossa participante ativa, também como preceptora desses cursos, né? Ela sempre foi convidada, alguns médicos também, nós tivemos os hospitais de referência, tinha muitas técnicas de relaxamento, é um curso muito intensivo, de 40 horas aulas, cujos participantes eram enfermeiros e médicos das estratégias de saúde da família. E aí, quando chegou já ainda em 1998, né, nós, nos últimos anos, 20 anos, o Ministério redobrou esforços para humanizar a atenção ao parto, em decorrência dos altos índices de mortalidade materna e neonatal em todo o país, e várias medidas foram adotadas. Por exemplo, em maio de 98, foi publicada a portaria 2.815, que dava autonomia ao enfermeiro para realizar parto através dos preenchimentos das AIHs. Em 5 de agosto de 1999, foi publicada outra portaria, 985, que era dando direito à criação dos CPNs, né, vinculada ao SUS, e que os centros de parto normal tinham como responsável as enfermeiras obstetras. Em 1990 e 2000, o Ministério da Saúde passou a financiar os cursos de especialização em enfermagem obstétrica por meio de convênios com os estados, e criou, em 2000, foi criado o Programa Nacional do Parto-Nascimento, de Humanização Parto-Nascimento, e em 2000 teve a celebração para a criação do Ministério com a ABENF e a UFPI para a criação de 3 cursos de especialização em enfermagem obstétrica. A UFPI, no caso, ela faz a emissão dos certificados e a CESAP a questão dos campos de estágio. Então, nós começamos eu comecei a coordenar esses 3 cursos de especialização em enfermagem obstétrica, que foi de 2000 até 2000, o último curso terminou em 2005. Em outubro de 2000, nós iniciamos com o primeiro curso de especialização em enfermagem obstétrica, com 21 alunos, 21 enfermeiros que eram atuantes das maternidades públicas. Nós não fizemos processo seletivo, a gente convidou aqueles enfermeiros que já estavam efetivos nas maternidades para participar da qualificação. E aí nós tivemos, já aqui mostrando, essa primeira jornada de assistência humanizada ao pré-natal, parto e nascimento, que coincidiu com a abertura do primeiro curso de especialização em enfermagem obstétrica. Então, mostrando aqui que a professora Janine Chime, na época, ela era a coordenadora técnica da área da saúde da mulher, nós convidamos para a abertura do evento. Aqui nós temos o doutor Pedro, que era diretor do CCS, eu não sei se ele era reitor, também estou um pouco esquecida na época, aqui nós temos o diretor do IPS e outras autoridades, e aí nós abrimos esse primeiro curso de especialização em enfermagem obstétrica. E aí a conclusão desse curso ocorreu em 2001, novembro de 2001, que foi por ocasião do segundo curso de enfermagem obstétrica. E nós tivemos como facilidades que foi as enfermeiras
colocaram como dificuldades inicialmente, que elas citaram, foi a questão da falta de preceptoria na área da enfermagem. Nós contávamos, na época, apenas com 2 especialistas, a professora Inês e a professora Iris, e não dava conta de prestar todo esse acompanhamento e os alunos, para a gente sanar essa situação, nós fizemos uma parceria contratando residentes da área médica, aqueles residentes que a gente tinha uma maior afinidade para que acompanhasse nossos alunos, e passou a melhorar porque eles conseguiram efetuar a realização dos partos, mas a desvantagem é que eles aprenderam no modelo biomédico, né? Então, na época que foi em 2000, a gente já sabia das boas práticas, a gente já discutia, mas, infelizmente, eles aprenderam mais nessa forma do modelo biomédico mesmo, com intervenções, mas teve um resultado positivo porque houve a integração da equipe multiprofissional com nossos especializandos. E aí, quando foi em setembro de 2002, nós iniciamos a segunda turma do curso de especialização em enfermagem obstétrica, com 22 alunos aprovados, já passaram por processo seletivo, com prova escrita e com entrevistas, e a ABENFO era a entidade mantenedora e realizou todo esse processo seletivo. E nós tivemos, nesse período da segunda turma, surgiram muitos conflitos entre as categorias médica e de enfermagem. Chegou ao ponto de médico, alguns médicos acharem que o parto era um ato médico, era o ato exclusivo do médico, e não permitiu que a nossa professora substituta ficasse presente na realização do parto, acompanhasse a e aí resultou na demissão voluntária da professora substituta na época, e logo depois a direção da maternidade expediu uma portaria, número 049, de 2003, determinando que a prática do parto só poderia ser feita pelos enfermeiros após a aprovação pelo coordenador médico do plantão. Então, isso foi uma situação muito ruim, constrangedora, a gente ficou muito preocupada, assim, porque eu primo muito com essa questão de fazer a coisa da forma mais correta. Então, foi motivo de sofrimento, inclusive. E 1/3 dos especializandos não conseguiram obter a meta dos partos e foram recebendo os certificados. Eles não receberam todos os certificados, alguns foram recebendo à medida que eles iam concluindo os partos nas localidades de trabalho mesmo, na cidade do interior, junto com os médicos, preenchiam as fichas, traziam essas fichas preenchidas e eu emitia esses certificados para eles. Em novembro de 2002, no auditório do CCS, a gente patrocinou a segunda jornada de assistência humanizada pré-natal, parto e nascimento, e foi feita uma conferência pela doutora Ruth Osava sobre a implantação do programa do PHPM e a posse da terceira diretoria. Então, está mostrando aqui uma foto, mostrando aqui a diretoria, a terceira diretoria, cuja presidente era a professora Ivanilda, na época, aqui foto da segunda turma de especialização em enfermagem obstétrica. Então, quando foi para acontecer a terceira turma de especialização em enfermagem obstétrica, o que aconteceu? A gente preocupada, porque a gente não tinha campo de estágio apropriado e também não tinha preceptor tecnicamente preparados para isso, a gente formulou um convênio com a direção do Hospital Sofia Feldman e fizemos um contrato com a enfermeira Nájila Santos para coordenar os estágios dos grupos de especializando durante 3 semanas consecutivas. Em fevereiro também aconteceu outra situação desagradável, porque em fevereiro de 2004 foi suspenso o projeto de extensão e as práticas curriculares implantadas no Instituto de Perinatologia Social do Piauí, que há mais de 15 anos eu desenvolvia o acompanhamento de alunos lá no Instituto. Isso aconteceu porque fomos proibidas de solicitar exames de rotina do pré-natal. Então, por falta de um protocolo institucional, o estágio foi suspenso de lá e foi transferido para as unidades básicas de saúde. Já em maio de 2004,
a gente iniciou essa terceira turma do curso de especialização com 18 alunos por ocasião de um seminário que nós realizamos sobre a saúde da mulher, gênero e enfermagem. E em setembro de 2004 nós fizemos a terceira jornada, que a gente estava com as dificuldades com preceptoria e com campo de estágio. A gente firmou o convênio com o Hospital Sofia Feldman, encaminhamos nossos alunos para o Hospital Sofia Feldman para fazer a parte da prática do partejar. E aqui a gente tem uma colega nossa que está aqui, foi a Carla Joelma, da terceira turma, e, inclusive, essa colega nossa, ela coordenou um curso na rede privada de especialização, o IESM, que já são 11 turmas de alunos formandos aqui no nosso estado. E aqui a conclusão da terceira turma. A gente tem aqui a professora Tatiana, que fala de encerramento da placa, tinha meu nome na placa. A professora Tatiana, todo mundo conhece, ela é o ícone da enfermagem, é enfermeira obstetra, atuante, e aqui nós temos aqui as formandas com a professora Inês, a professora Ivanilda, né? Foi nesse dia aqui. E aí, gente, quando terminou esse terceiro curso de especialização, comecei a me preocupar com a questão das práticas, dos cursos de especialização. Aquilo começou a me incomodar de um jeito, porque eu disse, eu preciso partir para essa nova prática do partejar. Eu já tinha vivenciado todo aquele processo, e eu já estava querendo ser realmente uma enfermeira obstetra, porque eu acho que eu precisava daquilo, eu precisava contribuir, eu precisava estar compartilhando, participando das especializações, e foi aí que eu busquei essas práticas do partejar. Então, eu participei, na última turma do grupo, que foi para o Sofia Feldman, eu procurei estagiar também no Hospital Sofia Feldman, que foi no final do ano de 2004, e aí eu fui também em fevereiro de 2005, eu fui para a Casa de Parto da Capistã, no Rio de Janeiro, que foi excelente a experiência. Então, isso houve toda essa transformação, permitiu a minha inserção nas práticas da assistência ao parto, né? Então, depois que eu vivenciei todas essas práticas, né, as boas práticas, onde a mulher ela era a protagonista do parto e tinha todo aquele acolhimento, quando eu chego em Teresina, que passei a acompanhar aluno no centro de parto, no centro obstétrico, a gente não tinha centro de parto. Então, aquilo foi um impacto muito grande. Eu sofri muito, porque eu me deparei com um ambiente frio, hostil, desrespeitoso, desumano. As parturientes se sentiam muito sozinhas, ansiosas, cheias de medo. Existia muita violência obstétrica, não se usava partograma, muitas medidas intervencionistas. Então, nós, docentes, junto com os alunos, a gente evitava essa disputa por parto, a gente não ficava querendo, até porque o parto, elas iam para aquela mesa ginecológica, né, que é aquele parto do modelo biomédico, que as pacientes tinham as intervenções de Clistelê, então aquilo eu não gostava nem que o aluno assistisse aquele tipo de procedimento. Então, me incomodou a tal ponto que eu fui tentar fazer um projeto de extensão com as boas práticas, tentando colocar aluno lá direto, através da extensão, dos finais de semana, e fizemos esse projeto de extensão, mas esse projeto de extensão não foi aceito pela maternidade escola. E aqui é mostrando os nossos estágios aqui no Hospital Sofia Feldman, e depois aqui na Casa de Parto em Realengo, que a Casa de Parto maravilhosa, a equipe muito boa, muito acolhedora. Aqui nós temos as duas colegas que são coordenadoras da Casa de Parto, que é a Dimara e a Leila. Aqui uma puérpera, né, que recebeu rosas do esposo. E aqui a estrutura física da Casa de Parto de Realengo. Muito interessante. E aqui nós estamos já de volta para o estágio no centro obstétrico, com os alunos da graduação, do curricular 1, 2, e essa puérpera, ela acabou de parir na cama, porque o que a gente fazia?
a gente conversava com as gestantes, né, as parturientes, que elas procurassem não gritar muito, a gente ficava do lado delas, dando aquele apoio no momento que a gente estava lá, e pedia que na hora, quando a gente via que estava indo uma evolução muito boa, a dinâmica boa, a gente pedia que elas não gritassem, que se o parto delas acontecesse naquele momento no leito, seria melhor para elas não seriam cortadas, explicava toda essa... E aí elas aceitavam esse aconselhamento, e quando o parto acontecia, elas ficavam numa alegria muito grande, fazia contato pele a pele. Os médicos vinham de lá furiosos, porque a paciente tinha parido na cama. Disse, não, doutor, foi tudo tranquilo. Quando a gente chegou aqui já estava acontecendo, a gente ajudou e tal. E assim a gente fazia, para poder a gente ir conquistando os espaços. Então, aconteceu que em 2005, em virtude da gente não ter conseguido implantar esse projeto de extensão no centro obstétrico, a gente resolveu implantar, como já tinha implantado os projetos de extensão na ala A, que era a professora Inês Sampaio Neri, que coordenava esse projeto, mas aí a gente se reuniu para tentar fazer com que a maternidade toda, os enfermeiros se sensibilizassem para implantar a sistematização da assistência de enfermagem. E aí nós escolhemos a ala da maternidade para ser o projeto piloto na época, começar pelo local e depois estender para a maternidade toda. Então, junto com o Conselho, o Corém, nós realizamos um grande seminário de sistematização da assistência para todos os participantes da casa, convidamos enfermeiras de outras instituições, e foi muito bom essa parceria. E quando foi na segunda Conferência Internacional da Humanização do Parto e Nascimento, no Rio de Janeiro, nós já tínhamos quase um ano de implantação da SAI, então nós apresentamos uma pesquisa falando da avaliação da SAI sob a ótica dos discentes do estágio curricular 1 e 2. E nesse evento, na mesma ocasião do evento, eu fiz o concurso da prova de título e obtive a certificação de enfermeira obstétrica, com a parceria da ABENC Nacional com a UFRJ. E aí nós fizemos aqui o treinamento da SAI com os enfermeiros, e quando foi de 2004 a 2006, desde o início do milênio, que o Ministério da Saúde estava investindo em capacitação de recursos humanos, e também foi feito um intercâmbio com o Japão, por ser referência mundial em humanização do parto e nascimento, e houve esse convênio do Ministério da Saúde com o Japão, com a JICA, e nós tivemos a oportunidade de participar. Inicialmente, a professora Ivanilda foi na turma de 2004, foi uma duração muito longa, de 80 dias, né, que um curso de capacitação com 518 horas, 252 horas de horas práticas nas casas de parto, e nós fizemos várias visitas em unidades secundárias, terciárias, conhecemos o Japão praticamente todo, e quando a professora Ivanilda chegou, ela publicou na revista Sapiência um artigo sobre um outro lugar para nascer no Japão e nas casas de parto. Em 2006, no mesmo período, fevereiro de 2006, eu fui nessa mesma época, 2 anos depois, eu participei dessa gratificante experiência, que representando nossas instituições, né? E eu estava representando a Universidade Federal do Piauí e vários outros colegas representando os outros estados do Brasil. Aqui tem a Casa de Mori, que é uma das casas mais importantes que tem no Japão, a casa de partos que realmente foi destruída na época do terremoto, mas aí toda a comunidade se reuniu para reconstruir a Casa de Mori. Essa senhora que está aqui, ela é muito querida de toda a população de lá, e as mulheres, quando tinham qualquer problema, que o parto não queria, estava com dificuldade, na hora que ela chegava, que colocava a mão, dizia que a mão dela era uma mão de fada, que aí o parto ocorria da forma mais natural possível. Aqui são fotos da professora da Ivanilda Sepúlveda, ela está aqui com um grupo que participou na época dela. Aqui ela está fazendo um ultrassom
dessa gestante, e aqui é mostrando como a família está presente nesse momento lá no Japão. A coisa mais natural do mundo, aqui já foi no período que eu fui, é a mulher parir com as crianças, toda a família junto, participando desse momento. Para eles, aqui é como se fosse uma ação de graças, e que a família, é importante a participação da família num momento desse tão sublime. E aqui nós temos o grupo que foi, né, todo o grupo que foi comigo para o Japão, várias colegas de vários estados. Quando nós retornamos do Japão, logo em seguida, o Ministério da Saúde implantou as políticas de atenção obstétrica neonatal, com a mesma intenção de diminuir a mortalidade materna, o índice cesariano, e esses seminários foi feito em vários estados do Brasil. Então, foram quase 157 instituições do país, com a participação de 1.857 profissionais de saúde, isso foi em 2006, e a finalidade principal era criar o Pacto Nacional da Redução da Mortalidade Materna, com ampliação das políticas do país. Em 7 de abril de 2005, foi criada a Lei do Acompanhante, número 11.608, e a CESAP, aqui no nosso estado, em 2006, promoveu esse mesmo seminário, que era destinado aos gestores e coordenadores das maternidades públicas, cujo objetivo era realizar um projeto de intervenção para implantar essas novas políticas do Programa de Humanização Parto-Nascimento nas maternidades. Na ocasião desse evento, eu apresentei a experiência com as casas de parto no Japão, participei da equipe que elaborou o projeto de intervenção. A gente colocou nesse projeto, tinha bastante financiamento para implantar os centros obstétricos, com camas de PPP, com todos os equipamentos necessários para a humanização do parto. Porém, a gestão da maternidade não aprovou o projeto e nada aconteceu. Então, preocupado com essa situação, e na época eu estava sendo a presidente da Associação Brasileira, discutimos com a diretoria a possibilidade de fazer doações de alguns equipamentos para o centro obstétrico, para ver se a gente conseguia humanizar mais o ambiente e instituir um pouco de boas práticas na sala de parto. Então, aqui nós temos essa banqueta do parto, aqui nós temos o cavalete. Esse aqui foi uma doação pessoal que eu trouxe do Japão, que é um suporte japonês para simular a dilatação do colo. A gente vai explicando para o aluno como é que é feito isso. Sonador, porque lá também não tinha sonar, um sonar só, via com problema esse sonar. E aqui é mostrando que, à medida que a gente ficava lá no centro obstétrico, a gente estava estimulando essas boas práticas, né? E discussão de estudos de casos clínicos lá, nossos estudantes, junto com as pessoas que estavam no plantão. E então, quando foi em agosto de 2006, né? Nós tivemos vários eventos de 2006 a 2008, que foi a 4ª jornada da assistência humanizada pré-natal. Discutimos os projetos de implantação na maternidade, foi discutido. Em 2007, teve outro seminário de metodologia da sistematização da assistência, porque a gente queria avaliar todas as pesquisas que estavam sendo realizadas, inclusive em outras instituições de ensino, que teve pessoas que participaram e estavam também realizando pesquisas. Em novembro de 2007, nós participando do 5º COBEON, eu estive lá com a professora Inês, em Bento Gonçalves. Nós apresentamos a experiência das atividades técnico-científicas desenvolvidas pela Benf Piauí, e nessa ocasião, recebemos o convite da presidente da Benf Nacional, professora Tirel, para que nós sediássemos o 6º COBEON. E aquele foi assim, um impacto muito grande que eu tive. Eu digo, meu Deus do céu, fiquei na hora querendo dizer que não tinha condição, a professora Inês não deixou, ela é muito otimista, não, nós vamos e tal, e nós aceitamos esse desafio. Eu imaginava que ninguém queria ver Piauí, no Piauí não tem nada de atração turística e tal, mas enfim, a gente aceitou. E aí, em 2008, a CESAP convidou a Benfo para participar das oficinas de humanização na atenção obstétrica e neonatal, para qualificar profissionais de saúde das maternidades, e nós qualificamos muitos profissionais de saúde daqui da capital e de outras cidades do interior,
e depois escrevemos a experiência desse treinamento, apresentando sob forma de tema livre na 3ª Conferência Internacional do Parto e Nascimento. E aí, em setembro de 2008, nós fizemos outro seminário de ensino de enfermagem na área obstétrica neonatal, disso já a preparação, e a professora Gil esteve presente, a professora Marli, já uma preparação para o congresso, o 6º COBEON. Aqui nós temos a professora Paula no seminário de sistematização da assistência, aqui mostrando o 5º COBEON, quando nós fomos convidados para sediar o próximo congresso. Aqui nós temos as oficinas de humanização obstétrica neonatal, que foi em 2008, e aqui foram os trabalhos que a gente apresentou na Conferência Internacional de Humanização Parto e Nascimento. Então, quando chegamos em 2009, o ABENF sediou o 6º COBEON, que foi como tema central o impacto na qualificação de recursos humanos em enfermagem, e foi no período de 24 a 26 de junho de 2009. O tema eu já falei, que é a qualificação de recurso humano, e isso foi um grande marco na história da enfermagem obstétrica, porque o Piauí foi o divisor de águas, vamos dizer assim, porque foi o congresso que mais atraiu participantes, vieram mais de 1.000 participantes de todos os estados do Brasil, nós tivemos conferencistas de renome nacional e internacional, assim, foi muito marcante realmente esse evento aqui no nosso estado. A programação científica pré-congresso contou com 15 eventos, 9 oficinas, 6 cursos, e a outra programação oficial mesmo foram 5 conferências, 10 mesas redondas, criando espaço para discutir toda essa temática. A gente teve uma cobertura da mídia, a gente teve estandes de vários locais que fizeram por aqui. Foi muito bom mesmo o nosso evento. E a ABENF Nacional é uma participante ativa na elaboração dessas políticas públicas, colaborando muito com o Ministério da Saúde, promovendo esses eventos todos, que no caso é bienal, o COBEON. E aqui nós temos as fotos aqui do 6º COBEON, com a presença de autoridades, aqui a vice-reitora, o prefeito, o professor Edi, que era presidente da ABENF Nacional, a professora Marli Mamé, a professora Antonieta Tirrell. Aqui nós temos recebendo já o certificado da mão da vice-reitora. Aqui nós temos o pessoal do Ministério da Saúde, né, coordenadores técnicos, a professora Tirrell aqui presente, a professora Inês recebendo o certificado também. Aqui os participantes do evento. E aqui eu vou passar rapidamente, pessoal, para mostrar como é que foi nosso evento, com a cobertura que a mídia fez. É rápido, é curto, espera aqui só para a gente ter uma noção de como é que foi esse evento. Está acontecendo aqui em Teresina o 6º Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal, para qualificar os profissionais da área em relação aos cuidados com a mulher e com os recém-nascidos. A abertura oficial só acontece na noite desta quarta-feira, mas as atividades do Congresso já tiveram início. Muitos estudantes e profissionais da enfermagem participaram de oficinas durante toda a manhã. Valéria Pereira, por exemplo, veio de Porto Alegre para prestigiar o evento e obter mais informações para a sua pós-graduação. Olha, eu como estou fazendo pós-graduação em obstetrícia, eu vim atrás de novos conhecimentos, né? Que venham a trazer mais um proveito para o meu currículo. E aqui, como é que está a interação com os outros participantes aqui do Congresso? Você está gostando? Eu estou gostando. O povo aqui é muito receptivo. Estou adorando. Além de oficinas e palestras, o Congresso oferece espaço para vendas de livros próprios para a área da enfermagem. Lá encontramos principalmente estudantes, como Antônio Tiago, que cursa o 6º período em uma faculdade de Teresina. Um congresso como esse possibilita que acadêmicos já insiram na especialização como futuro profissional. Então, esse evento aqui é de importância fundamental para quem precisa se especializar na área de enfermagem obstetrícia. Para o presidente da Associação Brasileira de Enfermagem Obstetrícia e Enfermeiros Obstetras, o Congresso é a oportunidade de qualificar profissionais da saúde para reduzir índices de mortes maternas e neonatais. Primeiro, eu quero dar os parabéns a você e à TV da Assembleia, porque o movimento que vocês fazem na construção de uma qualidade de vida para mulheres e bebês
Isso é significante não só para o nosso estado do Piauí, mas como para todo o Brasil. E pensar hoje na qualificação dos nossos profissionais, e aí aqui eu não quero falar só da enfermagem, quero falar de todos os profissionais de saúde que cuidam das mulheres que estão parindo em nosso país, em especial no nosso Piauí. Eu penso que a qualificação do trabalho do profissional de saúde, em especial médicos e enfermeiras, obstetras, se deve ter um foco voltado para a mortalidade materna e a mortalidade neonatal. A Unicef, no dia 22 deste mês, anuncia em relatório oficial que Piauí é um exemplo no Nordeste com a redução da mortalidade neonatal. Porém, a redução da mortalidade materna, nós precisamos avançar muito. Hoje as mulheres morrem com grande facilidade por falta de uma assistência qualificada. E nessa perspectiva, a Abenfo Nacional, a Abenfo Piauí e o movimento de mulheres em todo o Brasil busca e trabalha na conscientização de que todas as mulheres necessitam de ter esclarecimento do processo de parto, de gestação-parto. Então, continuando, depois do COBEON, do sexto COBEON, que proporcionou esse grande reconhecimento social e político no nosso Estado, a CESAP instituiu o projeto Direito de Nascer na Minha Terra. O secretário de Saúde, ele esteve no Canadá, visitando, viu que lá as mulheres pariam com as midwives, com outras mulheres, pariam em casa. Ele chegou muito empolgado e elaborou esse projeto, pensando que diminuía a peregrinação das mulheres que moravam nas cidades mais longínquas para estarem parindo dentro de ambulância e passando por todas as dificuldades, muitas vezes aumentando a mortalidade materna. Então, ele achou que ele fez um projeto para a criação de UBAs e formação de enfermeiras obstetras como contribuição para melhorar esses indicadores de mortalidade materna. Então, a CESAP celebrou convênio com a Benfupi para qualificar 48 alunos provenientes do interior do estado para fortalecer a atenção básica e melhorar a assistência pré-natal, parto, nascimento, uma vez que essas mulheres poderiam parar no seu próprio local de morada, né? Então, procedendo o convênio, antes de assinar o convênio, nós discutimos com ele a falta de campo de estágio para o parto, as dificuldades, os alunos terem que se deslocar para outro estado. E aí eu relatei toda a nossa dificuldade, e ele disse que não se preocupasse, que o espaço ele ia conseguir acontecer, entrou em contato com o diretor da maternidade para a criação de um centro de parto normal, que foi no ano seguinte. Então, antecedendo a criação do centro de parto normal, em 2009, a gente fez, junto com a Câmara Técnica, apoiador do Ministério da Saúde, a gente realizou treinamento para toda a equipe de profissionais de saúde, do setor de admissão, implantamos lá o acolhimento com classificação de risco, elaboração de protocolos. Quando foi 19 de novembro de 2009, a gente iniciou a 4ª e a 5ª turma de curso de especialização por ocasião da abertura do 3º Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal. A gente também contou com a presença da enfermeira Sueli Carvalho, que veio ela é presidente nacional das parteiras no Brasil, e ela veio nos dar uma assessoria de um treinamento para a gente iniciar com o trabalho no CPN. Aqui é mostrando a implantação do acolhimento, classificação de risco na maternidade Evangelina Rosa, e aqui está mostrando já o seminário, né, o 3º Seminário de Enfermagem Obstétrica e a abertura do 4º e 5º curso de especialização. Isso foi em novembro de 2009, aqui tem a professora, a enfermeira obstetra Sueli Carvalho, que é a presidente da Confederação das Cidades de Parteiras no Brasil, tem a Luciana do Ministério da Saúde, que estava aqui presente, foi convidada, a Alzeni da Coordenação da Saúde da Mulher, a professora Inês, um aluno, a professora Tatiana. Então, o grupo, muito aqui a colega, que eu não estou lembrando agora o nome, que está aqui presente. Bom, a enfermeira Sueli Carvalho, ela está aqui fazendo um treinamento com todas as enfermeiras que vão trabalhar no CPN, e ela, nesse treinamento, começou em 4 de janeiro até o dia 11 de
janeiro de 2010. E a inauguração do CPN aconteceu exatamente bem no início mesmo de janeiro. Foi logo no primeiro dia de janeiro, a inauguração do Centro de Parto Normal. Aqui está presente o professor, ou o deputado Assis Carvalho, que é o secretário de Saúde da CESAP, a primeira-dama do Estado, e aqui são colegas enfermeiros obstétricos que estavam lá presentes. Então, aqui está mostrando, aqui no dia da inauguração, as duas mulheres que já tinham tido seus bebês na madrugada, e as pessoas aqui já visitando o CPN. Aqui já mostrando as tecnologias não invasivas do cuidado para alívio da dor, e a participação do parceiro, que é a coisa mais importante, foi a entrada do acompanhante nesse momento. Aqui são depoimentos que as mulheres, quando elas tinham alta, elas deixavam depoimento de agradecimento. Tinha muito depoimento lindíssimo, que a gente até chorava de emoção. Tem os certificados de nascimento que eram entregues para as mães, como lembrança do CPN, né, para o sexo masculino e sexo feminino, e esse folder também que era entregue para ela por ocasião da alta. E aqui nós vamos passar outro vídeo, que também é curto, da inauguração do CPN. Assistência de qualidade e humanizada ao parto. Essa é a proposta do Centro de Parto Normal da Maternidade Dona Evangelina Rosa, que foi inaugurado hoje pela manhã. A ideia é diminuir o número de cirurgias cesarianas. A estrutura física é simples. Inicialmente são apenas 7 leitos, mas suficiente para garantir assistência integral à gestante. No centro, o parto é acompanhado de perto por enfermeiras obstétricas e familiares. A ideia do espaço é tornar o momento do nascimento do filho o mais natural possível. O parto não é doença, o parto é fisiológico. Então, aqui nesse espaço, ela pode caminhar, ela não vai ser usado para ela soro com ocitocina, né, que é um estímulo para as contrações uterinas. Não há necessidade. Aqui a gente usa massagens, aqui a gente usa caminhar, banhos e vários exercícios que vão ajudar nesse estímulo natural do trabalho de parto. Ela vai estar acompanhada geralmente do seu companheiro, do pai do seu bebê, ou então da mãe, uma amiga, uma pessoa próxima dela. Ela tem liberdade de se alimentar, ela tem liberdade de tomar banho quantas vezes ela quiser, ela pode caminhar nesse espaço e ela, no momento do parto, ela pode escolher a posição de parir. Hoje, 52% dos partos realizados na maternidade Dona Evangelina Rosa são cesarianos. Com a intervenção cirúrgica, a recuperação da mulher demora no mínimo 48 horas. O risco de complicações também é maior. Com a inauguração do centro, a direção da maternidade espera aumentar o número de partos normais. Das gestantes, só 10% precisariam dessa estrutura, precisariam desse tipo de atendimento para a doença, porque só 10% dos partos são doença, ou se convertem em doença, se convertem em uma situação onde há necessidade da intervenção médica, prevenção de alguma sequela maior, de algum dano maior. 90% são normais. Esse espaço é um espaço destinado a atender a esse 90% que não são doença. Então, a paciente, a usuária, a cliente, ao chegar na admissão da maternidade, é avaliada. Se não se detectar, se não se diagnosticar nenhuma situação que ofereça risco, ela sobe para cá. O Ministério da Saúde, ele investiu na formação de enfermeiras obstetras por entender que o enfermeiro ele tinha todo um perfil para acompanhar essas parturientes sem muitas intervenções, ou seja, esperar que o parto acontecesse da forma mais fisiológica possível, né? Que o parto não é uma doença, o parto é um ato fisiológico e que a mulher, a gente pode esperar ela evoluir para um parto onde ela mesma decide como ela quer parir, com quem e com qual acompanhante ela deseja ter. O pequeno Francisco Jonatas foi o primeiro a nascer no centro. O parto aconteceu às 2h10 da manhã. A emoção do pai foi maior ainda por ter acompanhado de perto o nascimento do primeiro filho do casal. É emocionante, me emocionei muito na hora. É uma coisa assim inexplicável.
Não tem nem como eu explicar, é emoção demais. Foi muito caloroso. Todo mundo dando assistência. O fato de você ter tido o filho próximo do marido foi melhor? Estou muito no apoio dele. Por que você decidiu pelo parto normal? Preferiu mesmo? Eu preferi, porque é melhor. O resguardo é mais curto. Obrigada pela companhia. Então, logo depois da inauguração do CPN, né, à medida que o tempo foi passando, começamos a sentir profundamente o absenteísmo de pacientes no centro de parto normal, por falta de apoio da corporação médica, que dificultava a viabilização das atividades práticas e dos partos. Quer dizer, se não tinha paciente no centro obstétrico, ou no CPN, não tinha como ter também práticas dos especializandos. Eles moravam no interior, vinham nos finais de semana, às vezes voltavam. Então, era um desestímulo muito grande. Aconteceu também, paralelamente, a descontinuidade do curso de especialização de enfermagem obstétrica, porque a CESAP não estava repassando os recursos do convênio que foi celebrado com a BENF. Então, depois de 6 meses, as atividades do curso foram suspensas, e o CPN, à medida que o tempo foi passando, ele ia ficando cada vez mais inativo. Então, em setembro de 2010, nós sediamos o 4º encontro de enfermagem obstétrica, e com a conferência Cuidando da Mulher e do Neonato, que o professor Erdi esteve aqui, nós discutimos bastante essa problemática, e aí conseguimos que a nova secretária de saúde, que ela é enfermeira, depois casada com o governador do nosso estado, ela conseguiu liberar os recursos para a gente reiniciar a formação dos cursos de especialização em enfermagem obstétrica. Então, em novembro, a gente formulou convênio novamente com o Hospital Sofia Feldman e convidamos a enfermeira obstetra Carla para assumir a coordenação dos estados especializantes. Os outros que não puderam ir, depois eles conseguiram a meta de parto aqui na maternidade mesmo, no centro de parto, que depois a gente chamou de centro de parto ampliado. Então, aqui nós temos o 4º encontro de enfermagem obstétrica neonatal, em 2010, a participação do professor Erdi sempre estava presente, nos prestigiando, ele nunca deixou de vir, uma coisa assim, muito importante, que nos fortaleceu bastante, a gente reconhece muito isso. E aqui também o auditório cheio, a gente procurava fazer no Hotel Rio Puti, porque é o local melhor, mais espaçoso para fazer nossos eventos. Aqui foram uns banners que a gente fez na época do CPN para distribuir, para colocar na entrada da admissão, quando as mulheres chegassem, para elas saberem, tomar conhecimento que existia um centro de parto normal na maternidade, que elas podiam solicitar para ir até lá, nesse centro de parto normal, mas foram todas, assim, iniciativas que não conseguimos, assim, avançar muito. E aqui teve esse encontro de enfermagem obstétrica em 2011 também, que foi muito interessante. Então, quando foi em 2011, o projeto Cegonha, o projeto da rede Cegonha, ele foi criado para fortalecer a linha de cuidado na atenção obstétrica neonatal, qualificada e humanizada, que era baseada na evidência científica. Aí a gestão da maternidade, nessa época, já era outro gestor, e aderiu à proposta de adesão ao programa da rede Cegonha. E aí, na época, como existia dentro da proposta da rede Cegonha a criação dos centros de parto normal, e a gente já tinha um centro de parto normal, embora inativo, a proposta do diretor foi que nos chamou e disse que queria que fizesse a integração do CPN, que fosse levado o CPN para dentro do centro obstétrico, no espaço lá que ficasse o CPN junto. As enfermeiras obstetras ficaram um pouco insatisfeitas, porque realmente perdia toda a filosofia do que é um CPN. Mas aí a justificativa que ele disse foi a seguinte: pode ser que vocês, estando lá dentro, junto com os profissionais médicos, vocês possam mostrar o trabalho de vocês e comecem a ter mais autonomia, comecem a ter uma integração com a equipe multiprofissional,
E aí a gente conseguiu, vamos dizer, convencer as colegas para a gente fazer mais esse desafio, né? A gente queria resgatar esse modelo de assistência humanizada com todas as parturientes que estivessem lá, e a gente fez essa tentativa. E foi muito bom, porque começou a dar certo. Nós tivemos a oportunidade de plantar o projeto de extensão de promoção do parto e nascimento saudável no Centro Obstétrico, que foi uma contribuição para a implantação também da rede Cegônia. E aqui a gente está mostrando já dentro do Centro Obstétrico, a gente já estava conseguindo fazer o partejamento da melhor forma possível. Isso aqui são alunos do estágio curricular, e aqui é uma médica residente, que é minha sobrinha, que eu convidei para ela vir fazer esse parto na banqueta, né? Assistir esse parto na banqueta. Ela disse que não sabia, que tinha muito medo. Tia, não consigo. Não, vamos junto, a gente está lá e tal, apoia, vamos estar. E ela ficou super empolgada. E hoje, essa médica, que é a Lara, ela é uma pessoa de referência aqui no nosso estado, do Piauí, por ser da linha da humanização do parto. As mulheres que querem ter parto normal humanizado, sabem que ela é dessa linha, procuram ela, e ela assistiu os partos das minhas 2 filhas, né? Então, foi assim, super gratificante essa interação. Aqui nós temos o CPN já ampliado, que eu disse para vocês que houve a transferência do centro de parto normal para dentro do centro obstétrico. Então, a gente tem essa área aqui que a gente colocou aqui, né, uma área maior, espaçosa. E aqui nós temos o projeto de extensão, que quando as mulheres elas saem do centro obstétrico, a gente já vai fazer uma visita, já marca aquelas parturientes que foram assistidas por a gente. Os nossos alunos vão para o alojamento conjunto, dar palestras educativas e já entregar os folders para elas, que foram elaborados pelos próprios alunos, né, do projeto de extensão. Então, aqui é o folder elaborado pelos alunos. E aqui também, nós, no próprio CPN ampliado, a gente costumava fazer grupos de discussões, de estudos de caso, que os alunos do último período curricular 1 e 2, eles pegavam casos clínicos e iam discutir, e todos os membros da equipe eram convidados e todos participavam. Aqui tem residente da área médica, tem médico aqui, tem enfermeiro, todos os enfermeiros técnicos de auxiliar de enfermagem. Então, assim, a integração foi muito importante, porque depois eu lembro bem que uma vez teve um congresso, um COBEON, e todos os residentes, todo mundo quis ir para esse congresso. Eu liberei, eu disse, não, vamos liberar, é um direito que eles têm. E um dos médicos que ele antes era contra a gente, assim, ele não gostava dos enfermeiros obstétricos, aí ele começou a ver a gente com um olhar diferente. Então, aquilo incomodou tanto ele, o fato de não encontrar ninguém, nenhum residente e enfermeiro obstetra, assim, que ele me chamou chateado, por que eu tinha feito aquilo. Então, aquilo ali foi um motivo, assim, que eu realmente senti que a gente já estava começando a fazer a diferença e fazer falta nesse local de trabalho. E aí, quando foi aqui em 2012, com a Rede Cegônia fortalecendo ainda as realizações dos eventos, começamos a capacitação dos programas de residência. Nós promovemos o 6º Encontro de Enfermagem Obstétrica Neonatal, e teve a conferência sobre a Rede Cegônia, como marco político de atenção, e nesse período desse encontro, houve a conclusão do 4º e 5º curso de especialização em enfermagem obstétrica. Então, os alunos que tiveram a oportunidade de ir para o Sofia Selgman, eles tiveram assim, um ganho muito grande. Eu tenho uma aluna que foi para lá, que veio com o relatório dela como excelente, tirou nota 10, inclusive vou mostrar ela para vocês depois, que ela faz parte do Mater Luz, e é uma grande colaboradora, né, como preceptora dos cursos, da residência. E aí, nesse mesmo período, veio a doutora Luciana Bordowski, que é da equipe do Ministério da Saúde, e eles foram visitar, junto com a Secretaria Estadual, visitar o CPN na maternidade, o CPN ampliado. E eles disseram que não tinha a menor possibilidade desse CPN ficar dentro do centro obstétrico, que a maternidade teria que encontrar um espaço
para abrir o CTN fora do centro obstétrico, que não obedecia as diretrizes da rede segunda, RDC. Então, em 2012, o MEC aprovou, através da resolução, o projeto de residência, né, do que foi... Nós passamos o ano de 2012, eu e a professora Elisiane Gomes Bonfim, ela foi a coordenadora inicial do projeto, ela nos chamou para fazer essa residência, para preparar isso junto com ela, uma grande colaboradora nessa área, que até hoje está coordenando os cursos de residência. E aí, o curso teve início em 2013, eu terminei assumindo a coordenação desse 2013, 2014, ela chegou já, porque ela se ausentou para concluir o doutorado dela. E aí, em 2012, no final do ano, nós fizemos a primeira marcha de incentivo ao parto normal humanizado. Foi uma marcha muito interessante, não foi aqui na Raul Lopes, foi no centro da cidade, foi assim, empolgante mesmo. Com a participação de todas as enfermeiras, as colegas são muito participativos, todo o tempo trabalhando junto conosco. E nós fizemos também, em 2013, ainda com proposta da Rede Segônia, foi feito também quatro oficinas com 100 enfermeiros da Fundação Municipal sobre a capacitação profissional dos hospitais, com 40 horas ó. Então, nós temos aqui mostrando o 6º encontro de enfermagem obstétrica com a criação da Rede Segônia. O professor Erdi sempre marcando presença, que tem a Alzeni também presente, a professora Luciana, a doutora Luciana lá do Ministério da Saúde, e aqui a nossa plateia. E aqui nossa primeira marcha de humanização do parto, que foi em 2012, a Benfo foi a criadora das marchas, né? A primeira. Depois aqui nós vemos a professora Inês aqui junto com os alunos. Aqui nós tivemos a marcha de 2014. Muito jeito. Nessa marcha de 2014 já tem aqui a Maternidade Angelina Rosa, o Centro de Parto Normal, aqui as colegas do Centro de Parto Normal. Nós temos aqui a vice-governadora que estava presente aqui nessa marcha, foi muito interessante também a presença dela. Em 2015, a gente sempre estava participando também das coordenações, mas era o Corém que assumiu a coordenação das marchas a partir de 2014. Aqui tem as nossas colegas aqui da Benfo, a enfermeira Lívia, que foi uma grande colaboradora nossa da Benfo, foi quem nos ajudou no COBEON, junto com outras colegas, mas ela ficou naquela parte pesada da divulgação mesmo, e deu um maior impulso à parte de tesouraria. Eu agradeço muito a participação dela, como agradeço as demais enfermeiras, as colegas da universidade, docentes. E aqui são as turmas da residência de enfermagem obstétrica. São a primeira turma, a segunda turma, temos aqui a terceira turma, a quarta turma. Aqui a professora Elisiane foi homenageada por essa turma, ela está aqui, é essa aqui, toda glamourosa. E aqui nós temos a quinta e a sexta turma, a sétima turma e a oitava turma. E aqui a capacitação dos profissionais enfermeiros no ciclo vital, com enfoque na área do direito reprodutivo e planejamento familiar. Aqui a Alzeni, toda poderosa, dando a sua contribuição aqui nessas reuniões, não, nessas capacitações. Então, quando foi em 2013 a 2018, foram realizados 3 cursos de especialização em enfermagem obstétrica. Novamente, esses cursos foram financiados pelo Ministério da Saúde, mas foi convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais, com 12 alunos em cada turma. A professora Inês Sampaio Neto foi a coordenadora desses cursos. Em 2013, a Benfo celebrou o convênio com o Ministério da Saúde para realizar as capacitações do curso de aprimoramento para as enfermeiras obstetras, com enfoque no componente de parto na nascimento da Rede Segônia. Então, foram vários enfermeiros obstetras aqui do nosso estado, lá da Evangelina Rosa, participar desse curso de aprimoramento, que foi iniciativa da Benfo Nacional. E em abril de 2014, a gente promoveu o 7º encontro de enfermagem obstétrica neonatal no Espaço Rio Puti, com mais de 500 participantes, apresentação e premiação de trabalhos científicos.
Então, aqui nós temos os 2 cursos de especialização que a professora coordena, a professora Inês. Aqui é o curso de aprimoramento das enfermeiras obstetras aqui do nosso estado. Tem 4 enfermeiros daqui do nosso estado, aqui. Tem o Rivaldo, a Josenice, Bruna, Simone. Aqui também são os estágios práticos que tem a enfermeira Bruna, Simone, que grandes colaboradoras nossas como preceptora da residência, dos cursos de especialização. E aqui o 7º encontro de enfermagem obstétrica, que foi em 2014. Então, no período de 2012, a Rede Cegônia, ela tem um plano de ação, 2012 e 2014, para que a maternidade contou com o apoio das apoiadoras do Ministério da Saúde para um plano de ação com a diretriz da Rede Cegônia de cogestão, acolhimento, lei do acompanhante tinha que ser implantada e as boas práticas. Então, para que isso acontecesse, como eu já falei para vocês, que houve a visita do Ministério da Saúde condenando que o centro de parto normal não podia ficar junto com o centro obstétrico, então, muitas medidas foram impostas, né, pelo próprio Ministério Público para intervir, para que houvesse mudança na maternidade evangelina, no sentido de tornar ela 100% SUS. Ou seja, ela tinha que acabar, né, com os convênios existentes, com os planos de saúde, com os apartamentos particulares, com o fim de restaurar o CPN, que esse CPN poderia utilizar os apartamentos conveniados, apartamentos que eram vários apartamentos conveniados, e lá ia passar a ser o centro de parto normal, com 5 leitos de camas de PPP, conforme preconiza a RDC 36 de 2008, como principal finalidade a redução da cesariana desnecessária. O 2º CPN foi inaugurado 18 de 12 de 2014, já vou mostrar aqui para vocês, ficou muito bonito, isso aqui já é um ano, depois de um ano da inauguração do CPN, aqui, essas fotos. Na época que ele foi criado, foi em 18 de dezembro de 2014, aqui está toda a equipe de enfermeiros obstetras, apoiadora do Ministério, o diretor da maternidade aqui presente. Toda a estrutura física foi adequada, de acordo com a RDC 36, a Anvisa, foi treinado, todas as equipes foram treinadas, ambiência muito boa também. E uma das vitórias do CPN foi que houve demanda do setor privado para o CPN, inclusive essa que vocês estão vendo aqui é a minha filha, Sueli Ramos, que teve seu parto, né, o parto da Luíse, que foi em 2015, aqui tem a professora Simone, que estava colaborando conosco, mas quem assistiu mesmo minha neta fui eu. Então, foi um momento de grande emoção que eu nunca posso esquecer. Foi muita emoção, gente. Nós temos aqui outra colega da Sueli, que inclusive é fotógrafa, que optou também de parir no centro de parto normal, e ela teve a visita da vice-governadora Margarete. Foi lá conversar com ela, no centro de parto normal. Aqui já são os eventos que foram realizados em 2016, que foi o 2º seminário de pesquisa, que junto com o 2º seminário de pesquisa a gente aproveitar fazer o 3º encontro de enfermagem obstétrica, depois o 7º encontro, eram muitos encontros juntos. E aqui é toda a equipe que foram convidados para esse evento, inclusive a Cleide Ventura, presidente da BENF Nacional, se encontra aqui presente nesse evento. Aqui o 9º encontro de enfermagem obstétrica neonatal, e o 4º ENEON também, e o 9º encontro de enfermagem obstétrica. São 3 eventos num só, com pessoas convidadas de fora, né, professores, enfermeiros obstétricos, para dar cursos muito importantes, essas técnicas que eles utilizaram aqui. E aqui a professora Ivanilda, como presidente da BENF, a Tatiana sempre presente, do conselho, presidente do conselho, as colegas enfermeiras obstétricas aqui presentes. E aqui o 10º encontro de enfermagem obstétrica neonatal, que foi em 2018, que aconteceu no Conselho de Enfermagem, também com as colegas aqui presentes, Elisiane, Márcia, tudo faz parte da diretoria, todas elas. A Bruna Sepúlveda aqui dando um show aqui de palestra aqui também. E aqui
Depois, mostrando aqui, nós estamos finalizando, porque eu acho que o tempo está avançado por conta dos problemas que ocorreram. Nos 23 anos de história da enfermagem obstétrica, nós tivemos dificuldades, mas também a gente teve muitos avanços e conquistas. Todos os avanços e conquistas foi fruto de uma ação coletiva. Então, nada disso teria acontecido se não tivesse agregado tantas enfermeiras obstetras, guerreiras, com muita vontade de trabalhar na área, que queria que as coisas dessem certo. Então, todas elas foram oriundas dos nossos cursos de especialização, depois que fizeram residências, as residentes estão aí também, inseridas nesse mercado de trabalho. Teve uma repercussão significativa na área polícia-social do nosso estado, com essa formação de recursos humanos. O Piauí, eu acho que é o destaque, talvez, nacional na criação, que já foram 10 centros de parto normais no estado, continua a expansão, tem mais dois centros dois centros de parto normal para serem criados ainda, e os 2 que foram criados em 2010, 2014, na Evangelina Rosa, que foram os primeiros. Esses outros foram a partir de 2016. Essas CPNs, as enfermeiras têm autonomia total para preencher as EHs, dar alta para os pacientes, para dar alta para o neonato, uma boa integração com a equipe multiprofissional. Inclusive, tem uma aluna minha que foi do segundo curso de especialização da residência, que eu conversando com ela sobre o trabalho dela, ela trabalha em 3 centros de parto normal, e ela me dizendo que os médicos, eles não querem, quando querem contratar, eles perguntam logo se vai ter enfermeira obstetra, porque eles acham muito bom trabalhar com a gente, porque a gente realmente toma de conta de tudo. Eles só incomodar naquele momento em que precisa ter algum tipo de resolução que cabe a ele fazer. Isso foi muito bom. E aqui também no nosso estado foi criado cursos de especialização em enfermagem obstétrica privadas. Então, nós temos a IESM, com 11 turmas de especialização que já aconteceram, desde 2013, a FACID, que iniciou em 2018, com 3 turmas. Então, se a gente somar as 8 turmas, que foram financiadas pelo Ministério, com 11 turmas, já vai 8 e 11 dá 19, com mais 3 aqui, né? Mais de 20 turmas de especialistas já. E a outra iniciativa privada foi a criação do Grupo Mater Luz, que foi criado em 2006, 2016. Essas enfermeiras são guerreiras, elas participam de um grupo de trabalho junto com profissionais médicos para acolher aquelas mulheres que não são do SUS, mas são mulheres que querem muito ter o seu parto normal humanizado, e para isso elas precisam de um apoio de uma equipe que dê condições a ela para isso acontecer. Então, vou mostrar aqui as fotos dos centros de parto normal, nós estamos concluindo, que os colegas que eu fiz contato nos enviaram várias fotos, cada uma mais linda do que a outra. Então, aqui o grupo da Mater Luz, né, que tem... Aqui o grupo da Mater Luz, com as colegas que iniciaram, inicialmente, antes eram só elas 3 ou 4, depois já tem 7 colegas. Aqui nós temos a nossa querida Jaira, que faz parte desse grupo também, que está nos ajudando nessa live. Ela na Benfo, ela é dessa área de divulgação e que entende muito dessas questões tecnológicas. Agradeço profundamente a ela por estar nesse momento nos tirando desses apertos. A Simone, que nos ajudou bastante nas residências, nas especializações, a Márcia, excelente colaboradora, e também é preceptora, todas elas são preceptoras dos cursos de residência e de especialização, são excelentes. E o grupo da Mater Luz, eles já realizaram 10 partos domiciliares, gente. Então, é impressionante, aqui são fotos do parto domiciliar que elas nos enviaram. Muita felicidade desse casal por ter tido a oportunidade de parir no seu local de moradia, né? Isso é importante demais, é muito acolhedor. E aqui é o Centro de Parto Normal de Floriano, uma cidade vizinha nossa, são mais ou menos 2 horas de distância de carro. E aqui essas fotos maravilhosas que eles nos enviaram, que é a coordenadora de lá, que foi nossa aluna da 2ª turma de especialização. Aqui nós temos o Centro de Parto de Piripiri, que eu achei super interessante. Essa foto
que eles pesam a criança como se fosse uma cegonhazinha, em forma de uma cegonha. Achei muito interessante essa foto, como achei interessante essa criatividade deles, que quando eles, para eles tirarem a foto das pessoas que nasceram no centro de parto normal. Então, ficou muito interessante. Aqui é a equipe de trabalho lá de Piripiri, e aqui é o de Parnaíba, algumas fotos do centro de parto normal de lá, que tem banheira, mostrando o acolhimento e o amor desse pai, né, nesse momento do nascimento, dessa mãe que já vai levando essa lembrança para casa, lá de Parnaíba. Aqui de Altos, que é lá da minha querida aluna Márcia, que foi minha aluna da graduação, minha orientanda, e acompanhar de pesquisa e tudo mais. Aqui tem a Fernanda, tem a Paula também, que é enfermeira obstetra também do centro obstetra, não, do CPN aqui da maternidade. São as gestantes poderosas, que esse grupo é coordenado pela Fernanda, que é uma residente que terminou, que promoveu esse trabalho com as gestantes, esses cursos de empoderamento, elas desfilam, elas dançam na marcha, elas pintam a barriga. Então, a mídia, de vez em quando, dá uma cobertura legal nesse trabalho que elas fazem. Aqui nós temos a equipe lá de Altos, maravilhosa, a Dani foi nossa também residente, e a Paula e as demais aqui. São cursos de cursos preparatórios no pré-natal, porque o pré-natal acontece lá também, elas já vão preparando todas as mulheres para o parto. Outra coisa muito interessante que eu achei lá de Altos é que eles estão fazendo o teste do olhinho, gente. Olha, o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho está sendo feito pela equipe de Altos. Super interessante, um grande avanço, inclusive, eu considero. E aqui o Buenos Aires, que é o nosso centro de parto normal, o outro centro de parto normal que tem aqui em nossa capital. Eu adorei essas imagens, essa foto ficou maravilhosa, a placenta aqui junto com o bebê, maravilhosa. Esse outro parto aqui desse pai apaixonado, essa foto aqui ficou divina, divina mesmo, amei. Aqui a equipe lá do Buenos Aires, aqui é as técnicas que eles utilizam. Eu quero agradecer aqui a Rosélia, que é enfermeira obstetra e a diretora da maternidade do Buenos Aires. Ela é uma pessoa muito acolhedora, ela incentivou muito a criação desse centro de parto normal, está de parabéns, foi da primeira turma de especialização em enfermagem obstétrica, a Rosélia. E aqui a foto atual da diretoria da Benfo. Então, nós temos aqui a nossa diretoria atual, com a confraternização na casa da professora Inês Sampaio, a nossa presidente aqui presente, foi um momento muito interessante de acolhimento. Então, nós estamos encerrando. Eu não sei se dá tempo, é um vídeo de 3 minutos ainda que eu queria dar, assim, bem interessante. Vocês acharem que dá tempo, a gente passa, se não, a gente para por aqui. O que é que vocês acham? Fique à vontade, professora. Pode seguir com a sua apresentação, que está maravilhosa. Então, vamos ver aqui. Ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto seus sentimentos,
sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Iremos juntos, te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade. Tentar fechar aqui agora para ver se eu participo aí, deixo um pouquinho a cara de vocês, porque até então eu não vi ninguém. Então eu vou fechar aqui a apresentação. Fechei a apresentação e quero fazer meus agradecimentos a todas as pessoas que estiveram presentes nessa... Então agora estão me vendo, né? Então, agradecer mais uma vez a todas as pessoas que aqui estiveram presentes, né? E pedir desculpas por todos esses problemas que aconteceram. Professora, nós aqui queremos parabenizar e dizer que nenhum contratempo tirou o brilho da sua apresentação. Isso é tão verdade que a gente tem aqui várias mensagens no bate-papo, mensagens no YouTube. Eu até tive dificuldade aqui de escolher quais as mensagens, foram várias. Mensagens de agradecimento e de reconhecimento por tudo que a senhora fez e faz ainda pela enfermagem obstétrica. Inclusive, aqui teve pessoas que disseram que daria para a senhora fazer um livro, então é uma sugestão, fazer um livro da história da enfermagem obstétrica. Eu escolhi aqui, das inúmeras mensagens, eu escolhi aqui algumas que eu achei bem relevantes. Parabéns, professora Lucimar, pelo relato essencial importância para o desenvolvimento da enfermagem do nosso estado. Daria um ótimo livro. Muitas famílias agradecem o impacto desse trabalho de mais de 20 anos, ajudando a tornar o parto um momento único, humano, de renascimento e integração familiar. Obrigada por sua contribuição, professora. Enfermagem é realmente unicidade, somos um e somos mais, quando nos unimos para discutir sobre as boas práticas do partejar. Obrigada por nos proporcionar o resgate histórico da Abenfo Piauí. É muito emocionante poder participar da conquista da enfermagem obstétrica do Piauí. Agradeço por essa oportunidade, porque a gente teve pessoas da Abenfo da Bahia, pessoas de Minas Gerais, e tem vários outros relatos aqui de agradecimento. Obrigada por compartilhar conosco sua linda história. E tem uma pergunta também que foi feita aqui, eu vou passar para a senhora. Professora, como foi essa caminhada na obstetrícia, num tempo em que a assistência estava dominada pelo modelo biomédico? Como eu relatei, foi muito difícil. Foi tão difícil que eu tive que fazer convênios com o Hospital de Minas Gerais, o Sofia Feldman, que na época era referência nacional em humanização do parto, recebeu o prêmio Galba Araújo, e os alunos tiveram que arcar, tirar do bolso o dinheiro para arcar com todas as despesas de transporte, né? E o diretor do hospital, ele forneceu alimentação, né? A gente conseguiu essa parceria, mas eles tiveram que arcar com despesas de transporte para deslocar até lá, que é muito distante, né? Então, teve essas dificuldades todas, teve muitos conflitos. Eu não contei aqui, não, mas teve outros conflitos do médico tomar o sonar da mão do aluno, os dois discutirem. Ele vai denunciar na delegacia o médico, porque o médico foi muito grosseiro. Isso deu uma confusão danada, né? Então, assim, foram coisas assim que tinha que passar outra live para contar. Inclusive, eu fui dessa terceira turma de enfermagem obstétrica, e foi a nossa turma que foi a primeira turma aí para o Sofia Feldman
fazer esse estágio, exatamente porque a gente não tinha campo de estágio aqui no Piauí, e a gente agarrou essa oportunidade porque a gente queria, a gente acreditava como a senhora na enfermagem obstétrica, e isso a senhora transmitiu muito bem a todos os seus alunos. E eu que agradeço muito por tudo que a senhora fez. E hoje a enfermagem obstétrica deve muito à senhora, porque eu sei dos desafios, eu participei também dessa trajetória, não apenas como enfermeira obstetra, mas também como membro da diretoria da ABENFO, e as mensagens que estão aqui demonstram todo o carinho, respeito e consideração que as pessoas têm e reconhecem o seu trabalho e toda a sua doação na enfermagem obstétrica. Obrigada, Juliana. Estou muito feliz por isso. Eu vou passar agora a palavra para o professor Erdi fazer as suas considerações sobre Juliana. esse tema com relação à ABENFO e com relação muito obrigado aí pela oportunidade. Acho que depois da fala da Lucimar, é só brindar com um vinho, Lucimar. Faça um brinde. Meu marido trouxe com vinho. especialmente. Não é verdade? É celebrar. Eu quero ser breve, né? Difícil de ser breve depois dessa trajetória belíssima, mas eu vou ser breve pelo adiantar da hora, embora que a gente não esteja preocupado, porque a gente manteve a audiência altíssima. Então, assim, meus alunos têm acompanhado, enfim, tenho recebido aqui também no WhatsApp muitas menções, né? E eu quero dizer, Luciana, em nome da ABENFO Nacional, em nome da Cleide Ventura, que é a nossa presidente, em nome da Comissão Nacional de Saúde das Mulheres do COFEM, que você foi, né, reconhecida pelo COFEM com o Prêmio Ananeri, né, teve esse reconhecimento nacional. Então, quando Juliana diz que você é um ícone, eu acho que você é para além do ícone, né? Como diz a professora Tirrell sempre, nós temos que agraciar e falar e homenagear as pessoas em vida. Então, dizer para você que você representa a enfermagem obstétrica brasileira. Você é uma pessoa que tem uma história significativa. Então, todas essas sugestões que estão no chat, falando sobre o livro, sobre artigos, sobre a trajetória, né, de nosso estado, Piauí, quero dizer para você que é um compromisso seu e nosso. Então, coloco a ABENFO à disposição, a ABENFO Nacional, o COFEM e, com certeza, o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí. Quero aqui também dizer, sabe, Lucimar, e a todas e todos que estão nos ouvindo, eu aprendi muito com vocês no Piauí. Eu tenho uma trajetória com o Piauí muito forte, porque foi um estado onde nós tivemos, como a própria Lucimar disse, um grande salto qualitativo da enfermagem brasileira. Mais de 1.000 participantes no nosso COBEON. Foi um COBEON significativo, ele reconfigurou processos dentro da ABENFO, mas isso só foi possível porque muitas mulheres guerreiras lá no Piauí, aí em Teresina, aí em todos esses espaços. E Lucimar, ela traz uma questão importante, que é a transição da mudança do modelo biológico para o modelo humanizado. Nós tivemos uma aula agora belíssima, não só de história, mas de transição política pela saúde das mulheres, política pela humanização e política pela força de trabalho da enfermagem brasileira, da enfermagem obstétrica. A Lucimar acaba de nos mostrar essa transição, quando a gente teve o primeiro CPN, né, dentro do Evangelina Rosa, com toda a dificuldade, e hoje ela finda a apresentação mostrando as mais de 10 casas de parto, centro de parto normal, que é um modelo para o Brasil e a América Latina. Então, Lucimar, de fato, você nos agraciou na noite de hoje. Acho que ninguém está cansado de te ouvir, nem ouvir essa história, porque essa história conta as raízes piauenses, conta a verdade desse calor vivo
que é o Piauí no coração das pessoas e para o mundo. Outra questão importante, eu quero aqui nomear, então, a professora Inês. Professora Inês é um ícone, né, da enfermagem piauiense, da universidade, é professora titular, é uma professora que tem uma expertise e um reconhecimento nacional e internacional de significância. Também falar da professora Ivanilda, nossa presidente da Abenfo Piauí, também outra guerreira. Então, essas três grandes guerreiras, Ivanilda à frente também de grandes movimentos. Então, precisamos fortalecer a Abenfo, precisamos fortalecer a Abenfo do Piauí, precisamos nos associar, precisamos estar juntos às associações de enfermagem. Estamos no ano da enfermagem, o ano da enfermagem, Nursing Now, enfermagem agora, ano da parteria. Então, nesse sentido, a enfermagem avançada, né? Práticas avançadas, olha o que a enfermagem piauiense tem feito. Precisamos mostrar isso para o mundo, precisamos mostrar isso também nas produções, precisamos ocupar espaços públicos, precisamos, então, a enfermagem piauiense ocupar os espaços de política, de poder, e eu não política partidária, eu estou falando de poder, né? Assumir secretarias de saúde, assumir direção de hospital, assumir direção de unidade básica de saúde. Nós precisamos avançar. Vocês são um exemplo para o Brasil. Eu reconheço a força de trabalho das guerreiras e guerreiros do Piauí, da enfermagem piauiense. Quero também falar de uma outra pessoa muito importante, que é a professora Fátima Sampaio. Fátima Sampaio, presidente do Conselho Regional de Enfermagem, membro da Comissão de Saúde da Mulher do COFEM, uma líder, uma guerreira, uma mulher forte, que briga e luta por uma enfermagem ética, estética e política de força. Então, aqui o meu abraço para Fátima, Fátima muito querida, com filhas, né? A gente tem a Carolina, que é enfermeira obstétrica, está morando agora lá em Curitiba, trabalhando na EBSER como enfermeira obstétrica, é cria do Piauí. Então, o Piauí exportou para o Maranhão, para vários locais, mão de obra muito qualificada, né? Não fazedores de tarefa, são enfermeiras e enfermeiros que pensam a prática do cuidado à saúde das mulheres. Outra pessoa importante que eu não poderia deixar de nomear é a Tatiana, né? A Tatiana, eu conheci a Tatiana quando era aluna com a Lucimar, foi lá em 2006, 2007, 2008, 2009, quando a Tatiana era acadêmica e estava trabalhando na Abenfo, né? Então, olha que trajetória bonita. Então, o meu carinho, um abraço carinhoso à professora Tatiana. E eu quero dar uma notícia para vocês. Eu sei que a gente está no adiantar da hora, mas estou encerrando. Eu tenho uma boa notícia, não é isso, Ivanilda, nossa presidente, minha presidente do Piauí? Quero dizer que nós estamos fechando, já fechamos aí um pacto, um acordo, né, com a Abenfo Piauí, a Abenfo Nacional, Corém Piauí, para os cursos de implementação do curso de direitos reprodutivos no campo dos métodos contraceptivos, e aí com a possibilidade da inserção do DIU. Não queremos inserir DIU, queremos oferecer métodos contraceptivos e oferecer também, né, métodos para fertilização. Então, nesse sentido, nós estamos em parceria com a Abenfo Piauí, a Abenfo Nacional, COFEM, Corém Piauí, nessa empreitada já com os municípios. Então, em breve, assim que a gente sair desse tempo remoto, desse distanciamento, que não é mais social, porque eu estou aqui me sentindo abraçada e abraçando a Lucimar e todas e todos, quero dizer que teremos também no Piauí o primeiro curso financiado junto aos alguns municípios que já
fizeram a pactuação do curso para a ferramenta ultrassonografia realizada por enfermeiras obstétricas, para a consulta de enfermagem obstétrica. Então, o Piauí vai ser o primeiro estado a receber esse curso, que é um curso construído pela Benfo, pelo COFEM, pela Benfo Piauí, que é a Vanilda, a Lucimara, a Inês, e esse grupo batalhou muito para ser o primeiro no Piauí. Então, Lucimar, eu fiz questão de contar isso, porque você é cúmplice disso tudo. Você é cúmplice desse movimento. Então, para findar a minha fala, quero agradecer de coração, dizer para vocês que é o momento... Eu tirei várias fotos, Lucimar, das fotos. Já mandei para a Cleide, já mandei para a Fátima, já coloquei nas redes. Eu me senti revivendo a trajetória piauiense e brasileira da enfermagem. Vi o Adson França, olha, tanta gente bacana, né? E que saudade da comida maravilhosa do Piauí, gente, o capote, né? A buchada, gente, a carne de sol. Então, assim, dizer para vocês, olha, muito obrigado por me dar a oportunidade de estar com vocês. Quando chegou o convite, eu não titubeei em nenhum momento em aceitar. Por quê? Eu me sinto também da terra. Então, dizer para vocês muito obrigado de coração, parabéns a Jaira, parabéns a Juliana, parabéns aí ao Fernando, que vejo aqui pela tela, estava aí com filho, né? Ele apareceu um pouco aí. Então, é isso, né? Esse distanciamento nos aproxima nas nossas intimidades. Então, Lucimar, um beijo no coração e você é uma grande estrela. Obrigado por existir na minha vida e na vida das mulheres piauienses e dos homens também. Felicidades e obrigado. Boa noite. Eita, eu acho que o Erdi quer me fazer chorar, realmente. Porque, Erdi, eu estou achando assim, por tanto tempo que eu não lhe via, mas seu cabelo é um elogio, seu cabelo está lindo. Assim, é um branco acastanhado, assim, brilhoso, e eu acho que essa inveja eu não vou ter de você, porque o meu cabelo já está, assim, ficando dessa forma. Lindo, lindo. Essa quarentena, não vou pintar cabelo, eu vou assim, acho lindo, e aí eu acho que essa quarentena, ela não é nem quarentena, né, porque foram 6 meses, mas nos ajudou muito. Foi o que fez, Erdi, eu me aproximar mais da enfermagem obstétrica, porque até então não tinha tempo. Eu tenho 5 netos. 5 netos de menos de 2 anos de idade. Eu tenho 5 netos que nasceram em 2018, até 2020 nasceram, foram 5. Eu não tinha tempo para nada, eu queria dar assistência. Com a quarentena eu fiquei presa, e aí eu comecei a, tipo assim, eu fazia parte da associação, nunca saí, mas eu comecei a me dedicar mais, participar das lives, contato mais com as colegas, e aí tive essa ideia de fazer essa live, né? E eu quero agradecer, assim, profundamente as pessoas que você agradeceram. Eu reafirmo o agradecimento, porque todas são merecedoras desse agradecimento que você acabou de fazer. A Juliana, agradecer muito por ela ter aceitado aqui o convite de nos apresentar, excelente pessoa, a professora Ivanilda, e todas. A gente não pode nem citar a Jária, nós não pode citar nomes, porque de repente a gente termina esquecendo, mas todas fizeram parte dessa história, todas foram muito importantes, entendeu? Obrigada. Eu aqui queria, professora, agradecer por ter participado dessa live, reviver toda essa trajetória, todos os desafios e conquistas que nós tivemos, nos fortalece cada vez mais. Eu fico muito feliz quando eu vejo vários colegas que hoje estão atuando, os enfermeiros assumindo seu espaço. A gente tem que destacar que não é apenas o enfermeiro que é especialista
que tem essa responsabilidade, né? O enfermeiro generalista que faz a assistência ao parto, ele tem que assumir esse papel. Daí a importância da ABENFO como uma entidade de classe que vai promover essa qualificação, que vai articular com várias outras entidades. Eu acredito que foi todas essas ações que promoveram o fortalecimento da ABENFO. E para mim, que há vários, em 2004, não consegui nem fazer o meu estágio no meu estado e ver hoje várias colegas partejando, assistindo a mulher no pré-natal, no parto e no puerpério, é muito gratificante. A gente está vendo que tudo que a gente plantou, a gente está colhendo agora. E eu acredito que todas as lágrimas trouxeram sementes que floresceram e hoje a gente está vendo uma ABENFO muito mais fortalecida, uma ABENFO mais consciente. Os profissionais sabem o seu papel e o objetivo é exatamente isso. É melhorar a qualidade da assistência, é mudar esse cenário, tornar a mulher protagonista desse processo e fortalecer ainda mais a enfermagem obstétrica, não só aqui no Piauí, mas em todo o Brasil e no mundo, porque as experiências exitosas que estão acontecendo aqui, elas são estímulos para todas as outras ABENFOs e para todos os outros profissionais. Da mesma maneira, as experiências que acontecem nos outros estados, elas são estímulos para que a gente venha acreditar mais no nosso papel, baseado em evidências científicas, é claro, e nos fortalecer. Juntos somos, sim, muito mais fortes. Eu estou muito feliz de ter participado dessa live. E eu queria saber agora se a Jaira tem algum informe para passar para a gente. Obrigada, professora Juliana. Eu queria fazer, primeiramente, também vou ser breve, mas eu não poderia deixar de agradecer, primeiramente, a professora Lucimar por essa apresentação. Vocês não têm ideia da dedicação, a gente que acompanhou de perto essas últimas semanas, a dedicação dela em preparar essa apresentação, e o resultado não poderia ter sido diferente, que foi esse presente que a gente teve essa noite com essa história maravilhosa. Então, parabenizar a professora pela sua dedicação, esforço e superação, muito orgulhosa da senhora. E agradecer em nome da nova geração da obstetrícia, que nós somos privilegiados de herdar o cenário da obstetrícia que a gente tem hoje, graças principalmente à senhora. Então, para a gente é um orgulho muito grande dar seguimento nesse trabalho. Então, para a gente que traz essa nova geração, nós que podemos acompanhar mais distante essa sua história, mas o legado que a senhora deixou para a gente é muito importante. Agradecer o professor Erdi também pela sua contribuição de estar aqui, a professora Juliana também por moderar essa live, agradecimento especial da minha professora Catiane, que está aqui nos bastidores com a gente, ajudando na parte técnica, que disponibilizou também o canal da Inova Nance. Então, quem perdeu essa aula, quem quiser rever essa aula, a gente tem o privilégio de acompanhar pelo canal do YouTube, então a gente pode rever quantas vezes a gente quiser, e isso graças a uma parceria que a professora Raquel disponibilizou a gente para esse canal, e a professora Katina está aqui nos bastidores ajudando a gente com essa parte técnica. E agradecer a presença de todos. A gente teve uma audiência, como o professor Erdi ressaltou, maravilhosa, tanto do Piauí como de outros estados, então a gente está muito feliz. Eu acho que eu falo em nome da diretoria da ABENFO, que a gente se comprometeu em fazer da nossa contribuição com os nossos membros, enfermeiros obstetras e enfermeiros do Piauí. Então, a gente está promovendo esse ciclo de atualizações, esse já é o nosso 4º encontro, e teremos mais encontros. A gente tem uma programação até dezembro dos nossos encontros mensais. Então, mês que vem a gente tem mais outra aula maravilhosa. E quem quiser acompanhar, a gente sempre está divulgando nas nossas redes sociais. Então, no Instagram da ABENFO, a gente vai estar sempre compartilhando com vocês essas nossas programações. E eu conto já com a presença de todos no nosso próximo encontro do próximo mês, e a gente vai fazer essa divulgação e aguardar todos. Eu acho que era só isso, e se alguém mais quiser a palavra, eu acho que é isso, então. Eu acho que a gente pode encerrar aqui. Professora Lucimar, muito obrigada a todos. Tenhamos uma boa noite, foi uma noite muito especial e maravilhosa.